tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final. E hoje eu tô aqui com a Carol Romano pra falar sobre Hamilton. Que é simplesmente um dos temas mais pedidos aqui do canal. Mas antes da gente falar sobre o que é Hamilton, Carol, se apresenta, por favor. Oi, gente, meu nome é Carolina Romano, eu sou atriz e eu sou editora de vídeos aqui do YouTube. Eu edito pra Carol Moreira e edito aqui também pra Miriam. Yay! Edito as autópsias de GOT junto com a Jennifer. Exatamente, vocês elogiam super as autópsias Game of Thrones, então olha só, uma das responsáveis aí por essa edição maravilhosa. Inclusive, antes que perguntem, sim, o último episódio está em produção. Desculpa, inclusive, a demora, Carol. Vem aí. Mas vai rolar, vem aí. Mas hoje a gente decidiu falar de Hamilton, que, se for parar pra pensar, não seria um assunto que entraria aqui no meu canal. Porque, normalmente, o canal ele fala mais de coisas mais nerds, mais geeks. E Hamilton é um musical sobre a história dos Estados Unidos. Não sei se teria muito a ver. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que tem tudo a ver. E a gente vai falar mais a respeito disso nesse vídeo. Antes de começar pra valer, o que é Hamilton, Carol? Explica aí como se o pessoal tivesse 5 anos. Tá, vou explicar igual eu expliquei pra minha mãe quando ela falou, mas que é esse Hamilton? Esse menino aí que você fica ouvindo o dia inteiro. Bom, Hamilton é um musical escrito e criado e tudo, né? Quando você olha os créditos, o nome dele tá em todos. Pelo Lin-Manuel Miranda, que é um ator e ele é cantor também, músico e tudo mais, que conta a história do Alexander Hamilton, que é o cara da nota de $10, olha só. Que foi um dos primeiros tesoureiros dos Estados Unidos depois da independência. E aí conta a história dos Estados Unidos, da guerra deles com a Inglaterra pela independência e daí um pouco depois até a morte do Hamilton, né? Vida e morte de Hamilton. E se você for parar pra pensar, isso daria pra ser algo extremamente chato. Extremamente. Né? É tipo uma aula de história e assim, eu gosto muito de história, então pra mim não seria necessariamente chato. Mas muitas vezes quando as pessoas vão falar de temas históricos, biografias, não é aquela coisa mega interessante, né? Falar das batalhas, das guerras, e não de uma perspectiva de, sei lá, Game of Thrones, uma batalhona assim. É assim, teve essa batalha no ano tal. Aí no ano tal teve essa batalha. E aí eles ganharam. Aí ele virou secretário, não sei o quê. Se você for parar pra pensar, isso seria algo que poderia ser muito monótono. Mas a diferença de Hamilton é que ele consegue pegar isso e transformar em um musical que é repleto de variedades de estilos, né? E acho que ele tem muita personalidade. Ele conseguiu apresentar de uma forma muito interessante, né? Super. Eu acho que... Eu sempre lembro, eu não sei se você vai saber essa referência, mas eu sempre lembro de um episódio da Hannah Montana. Desculpa, Ref. Mas é um episódio que ela tá estudando pra prova. E aí as pessoas ainda não sabem que ela é a Hannah Montana, né? E aí eles falam, tipo, a gente não vai ter tempo de estudar para essa prova, o que fazer? E aí ela faz um rap da prova de ciências, acho que é de química, se eu não me engano. E aí ela tipo, faz um rap pra ela aprender a fazer isso e tal. E aí eu sempre lembro, eu falo, cara, se eu morasse nos Estados Unidos, estudasse história e usar Hamilton, igual a Hannah Montana. E faz total sentido, por exemplo, as pessoas podem aprender sobre a Batalha de Yorktown em Hamilton. Se elas decorarem a letra, elas vão decorar até o ano que aconteceram as coisas, quais os personagens principais envolvidos. E é claro que assim, apesar de ser inspirado na história real, Hamilton não necessariamente vai ser 100% correto. Tem alguns personagens que ele omite, né, o Lin-Manuel Miranda, tem alguns outros que ele junta no papel de apenas um, mas a ideia geral tá lá e ele apresenta esse personagem pra gente, que é esse cara, o Alexander Hamilton, que eu lembro o Lin-Manuel Miranda falando, numa hora que ele tava contando como que ele desenvolveu esse musical, que ele leu uma biografia, né, do Alexander Hamilton, e ele viu que o cara era tipo o espírito do hip hop encarnado, que ele tinha ideias muito rebeldes, muito revolucionárias, e aí depois ele teve treta com todos os outros founding fathers dos Estados Unidos, ou seja, ele não era uma pessoa fácil. Que maravilhoso. Ele era uma pessoa diferente dos outros. Não era boy lixo ainda por cima. Era boy lixo. É muito legal você falar isso, porque eu acho que um dos grandes diferenciais de Hamilton é o fato dele ser cantado inteiro em rap, hip hop, e ter muitas raízes aí de outras
músicas dos Estados Unidos, que eu acho que une um pouco com aquilo que você falou antes, de ser um musical muito único, com uma identidade, né? Tipo, ele não tá tão preocupado em falar, tipo, este cara era branco de olho azul, então o ator vai ser branco de olho azul. Na verdade, ele escolhe o elenco 100% diverso, tipo as Schuyler Sisters, que são 3 irmãs que tem, né, na história do musical. Uma delas é negra, outra é asiática e outra é latina, e elas são irmãs, tá tudo certo, e ele continua contando a história, né? Então eu acho que isso é um outro atrativo também do musical nesse sentido, né? Com certeza. Eu acho que isso já faz parte de um espírito desse musical, que é essa questão da diversidade e de como a história americana pode ser revista, de certa forma, né? Uma coisa que o Lin-Manuel Miranda fala muito sobre Hamilton é que ele mostra a América do passado contada pela América do presente. Então, o tempo todo o musical, além de trazer atores muito diversos, até para interpretar papéis de pessoas que historicamente eram brancas, né? Ele faz muitas referências à importância dos imigrantes, à importância das pessoas negras, as pessoas que realmente construíram o país, né? Então, eu acho que o Lin-Manuel Miranda, sendo porto-riquenho também, né? Ele traz essa questão das pessoas não brancas e como elas foram importantes na construção dos Estados Unidos, mesmo elas não estando tão num escalão alto nesse momento da independência, né? Sim. Total. Mas a gente tá aqui falando sobre Hamilton e a importância, a diversidade. Claro que isso é muito importante pro musical e eu acho que isso pesa muito no porquê ele acabou se tornando tão popular. Mas o que fez Hamilton ser um fenômeno de fãs, assim? Porque eu percebo que existe um fandom muito grande e até por isso que eu quis trazer ele pro canal. Porque eu acabei entrando nesse fandom e fiquei maravilhada com as coisas que estão nele. Nossa, total. Eu lembro que quando eu descobri Hamilton, não faz muito tempo, assim, eu sou muito fã, eu sei todas as letras, parece que eu sou fã, tipo, desde que o musical estreou, mas não, eu conheci em 2018, mais ou menos. Quando eu conheci, já tinha uma quantidade absurda de pessoas que, tipo, era muito fã e já tinha visto 3 vezes. Eu falei, gente, onde eu tava? Sim, total. E acho importante falar que, assim, agora, esse ano, 2020, Hamilton estreou no Disney Plus. E até por isso o timing desse vídeo, eu quis lançar ele um pouquinho perto da estreia do Disney Plus no Brasil. Ele foi lançado nos Estados Unidos, né, o musical, uma versão filmada dele no dia 4 de julho, né, se eu não me engano. Ou pelo menos lá ali no feriado do 4 de julho, que é a data americana, né. Só que antes disso, a única forma de você ver Hamilton era indo até ou a Broadway ou algum dos outros lugares em que eles fizeram a peça, né? Eles fazem em algumas outras cidades também. Como, então, que essa peça tem um fandom no Brasil? Não é? Como que tem um fandom espalhado pelo mundo inteiro? Porque, assim, não é a coisa mais acessível do mundo, né? Mesmo que você conseguindo estar no lugar, é muito difícil você conseguir os ingressos. E antes de eu falar sobre essa popularização, eu queria perguntar pra Carol como foi, porque ela viu Hamilton. Sim, foi tudo. Então, foi assim, eu fui pra Londres no ano passado, e aí eles têm lá no West End, que é muito ruim falar isso, porque não é exatamente isso, mas é tipo a Broadway de Londres. Lá, tipo, acontecem vários espetáculos, tem espetáculos que ficam em cartaz por anos, assim como nos Estados Unidos, na Broadway. Existem teatros construídos especialmente, né, pra aqueles espetáculos. Então, tipo, lá tem um Teatro X, o Teatro da Carol, por exemplo. Aí a Miriam vai fazer o musical dela. Então, o musical da Miriam vai estar com um palco de um jeito. Quando sair esse musical e entrar o Hamilton, eu vou ter que reconstruir o teatro inteiro. E eles têm esse tipo de esquema lá. Pois é. Então, tem peças que ficam lá por anos e tal. Eu sabia que tinha Hamilton no West End. E aí, foi até curioso, porque antes de eu decidir fazer essa viagem, eu tava entre ir pra Nova York e ir pra Londres, que era uma das cidades que eu queria muito conhecer. E mesmo em libras, ir pra Londres estava mais barato. Eu falei, meu Deus, tudo bem, mas eu vou conseguir ver Hamilton do mesmo jeito. E aí eu comprei o ingresso 2 meses antes, assim que eu resolvi que eu ia. E aí eu resolvi que eu ia comprar. Só que eu dei sorte, porque eu fui pra lá numa época que não é alta temporada. Então, tipo, meio que tinha ingresso, assim, relativamente. Só que o grande problema que eu acho que torna ainda mais inacessível é o valor, porque até em libra é muito caro. Eu vou dar aqui uma estimativa do que eu paguei, mais ou menos, que foi 100 libras no ingresso. Se você parar pra pensar, tipo, 100 dinheiros no ingresso já é caro. Imagina em libras, pares brasileiros. Sim. Então foi muito caro mesmo. Mas aí quando eu comprei eu chorei, porque eu fui pra essa viagem com uma amiga minha, com a Alice, e aí a gente comprou fazendo FaceTime. Então a gente tava no FaceTime comprando ingresso e a gente comprou, a gente começou a surtar, eu pulei na cama, chorei. Foi horroroso. Foi ótimo, mas foi horroroso.
Mas e vocês ainda tiveram sorte de ter o ingresso disponível, né? Porque dependendo do lugar que você for assistir, eu lembro a minha tia que, tipo, meses antes, ela, tipo, em segundos esgotou, assim, foi ridículo. Lá em Londres, eles fazem um esquema que eu acho que talvez ajude nessa questão. Eles vão abrindo quantidades de ingressos por um tempo. Então, por exemplo, um trimestre, agosto, setembro, outubro. A gente vai abrir essa temporada. Aí a gente vai abrir 20% dos ingressos em janeiro. Depois mais 30% em fevereiro. E aí eles vão abrindo pra não esgotar. 2 dias depois que a gente comprou, já tinha esgotado os ingressos. Então a gente deu muita sorte mesmo, assim. Foi o destino, foi Deus. Tem que ser muito rápido pra conseguir, né? E aí em Nova York eles faziam meio que o esquema de loteria. Então tinha alguns ingressos reservados pra isso, se eu não me engano. Aí você usava um aplicativo lá que você, se por acaso você estivesse em Nova York naquele dia e você ganhasse na loteria, você podia comprar um ingresso que era até mais barato. Só que assim, olha só o rolê que é para você conseguir ver o negócio. Então... Mano, é muito rolê. Então como que um negócio tão difícil de ser acessado pelo público geral virou esse fenômeno? E aí eu acho que entra a nossa querida internet. Não costumo falar sobre isso nesse canal, com todas as letras, mas a maior responsável pela popularização de Hamilton no mundo, provavelmente, assim, 2 coisas, mas assim, uma delas foi a pirataria. Sim, eu tenho que concordar. Porque durante muitos anos, pensa que esse musical estreou em 2015, né? E ele só foi parar oficialmente num serviço de streaming em 2020. Nesse meio tempo, alguém pegou vários clipes que tinham sido filmados do musical, seja filmagens de divulgação oficial, que aí tem vídeos, às vezes tem uma música que eles filmam os atores, acho que a You'll Be Back, assim, por exemplo, que eles filmam, aí tá toda bonita a imagem e tal, e tem algumas imagens que são o famoso bootleg, que é o falsão, assim, que a pessoa foi lá e filmou os atores no palco, que assim, não estou endossando essa atitude? Não estou endossando essa atitude. Sou um pouco grata por essa atitude? Sou um pouco grata por essa atitude. Talvez. Porque teve algum santo que conseguiu juntar, ele fez um monstro de Frankenstein ali, de filmagens oficiais, filmagens bootleg, e montou o musical inteiro. Visionário. Gênio, assim, gênio da edição. Mas assim, eu não queria entrar na questão moral disso, porque realmente eu acho que a gente pode ficar o dia inteiro discutindo questão moral, nesse caso. Você tem o desrespeito ao trabalho, então você tá lá no meio do negócio com o celular, ao mesmo tempo é algo extremamente inacessível, então é uma questão muito complexa que vocês podem discutir aqui nos comentários, inclusive, mas fato é que isso se espalhou que nem fogo pela internet, assim. Esse bootleg chegou em muita gente e eu acho que serviu pra iniciar esse fandom, sabe? E esse fandom foi mais responsável ainda por popularizar as músicas, né? Eu, por exemplo, não conheci Hamilton pelo bootleg. Eu conheci Hamilton pelos animatics que fazem no YouTube, que eu acho incríveis. Você chegou a ver? Não, eu nunca vi. Sério? Ai, é perfeito! Vou ver, agora eu vou ter que ver. Na verdade, assim, a primeira vez que eu realmente prestei atenção numa música de Hamilton e tipo, caraca, isso é muito legal, foi uma versão que o André do Jogabilidade me mandou de uma cantora brasileira que tinha feito uma versão de Satisfied em português. Nossa! Que mulher maravilhosa! Esse vídeo é perfeito. Você viu esse vídeo também, né? Vi. Eu acho que é de... Se eu não me engano, não sei se é o mesmo vídeo, mas eu acho que é. Foi uma montagem amadora de um grupo de teatro, que agora eu não vou saber de que região que é. E aí eles fizeram alguns números de Hamilton. E aí eles lançaram a versão de Satisfied em português no YouTube. É maravilhoso esse vídeo. Eu amo. Vai estar linkado aqui na descrição também. Então esse foi o primeiro que me fez parar e... Nossa! Eu gosto disso aqui. Que até esse momento eu tinha visto algumas músicas mais famosas do musical, tipo My Shot e tudo mais. Eu tinha tipo, legal. Hoje em dia eu amo, mas na época não me fisgou. Aí eu vi essa e eu fiquei, nossa, tem uns negócios diferentes aqui. É mó legal. E aí então eu conheci os Animatics, que são basicamente desenhos animados que os fãs fazem com as músicas. Eles fazem como se fossem clipes ou reencenações do musical, só que tudo desenhado. Então, você tem ali já uma caracterização dos personagens, né? Como se fossem personagens de um desenho com a música tocando. Você não tem a imagem dos atores cantando, porque aquela imagem não está oficialmente disponível, mas você tem uma outra versão que é imaginada pelos fãs. E aí tem muita influência de anime, na maneira como eles desenham, nos traços e até nas expressões algumas vezes, mas eu acho que isso também caracteriza muito bem os personagens, sabe? Então uma das minhas versões preferidas é uma das versões da minha música preferida de Hamilton, que é Non-Stop, que aí você tem todos os momentos com os personagens, a caracterização deles, e foi isso que me fez entrar no fandom de Hamilton. Então eu acho
acho que a internet realmente é muito forte nessa divulgação, né? Eu acho super. E eu acho que Hamilton ainda tem uma questão assim, que eu acho que uma coisa que populariza muito os musicais mundialmente são as versões em filme dos musicais, porque aí você consegue assistir, né, de alguma forma, mesmo que não seja exatamente igual ao da Broadway, que tenham versões de músicas diferentes. Por exemplo, Chicago, um musical que é completamente diferente no palco do que no filme, porém é incrível de qualquer forma. E Hamilton, assim, até o musical virar audiovisual, né? Agora as coisas estão mudando porque o mercado mudou, como por exemplo The Prom, que acabou de estrear, já vai virar um filme da Netflix. Mas antes, para um musical estrear como filme, ele tinha que bombar muito. Tipo, tinha que ser muito, 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 porque as pessoas iam ter que querer ver, porque é muito caro fazer. Hamilton, não, eu acho que o Lin-Manuel Miranda não tinha essa ideia de transformar isso num filme ou em alguma coisa filmada tão logo. Então não seria uma coisa tão popular assim. E eu acho que o mais engraçado é porque ele é muito nichado, né? É tipo assim, é como se a gente escrevesse, tipo, vamos escrever, sei lá, a história da independência do Brasil e transformar num musical. Tipo, por que alguém que não é do Brasil ia querer ver isso, sabe? Sim, eu acho que isso que é muito doido, porque ele é um musical muito americano. Até o slogan dele é um musical americano, né? Porque alguém que não é americano realmente se interessaria por isso. E não venham, por favor, dizer, é porque a cadelinha de americano. Não é por isso, gente. Muita coisa que a gente consome vem dos Estados Unidos. E tem coisas que fazem mais sucesso por aqui, tem coisas que não fazem tanto sucesso por aqui. No caso de Hamilton, é uma história que seria muito local, né? Mas eu acho que a internet ajudou a espalhar e o musical em si acabou não sendo tanto sobre história americana, apesar dele ser sobre história americana, mas sim sobre os personagens dele que são tão carismáticos, né? Isso faz com que a história seja mais palatável, eu acho, para outras culturas também, que não necessariamente vão se interessar por batalha, por independência dos Estados Unidos, nem nada assim, né? Sim, eu acho super. E eu acho que também aí vem o lado da galera do musical, que o musical é muito bom. É muito bem escrito, é muito incrível, muito bem cantado, muito bem atuado, interpretado, tudo. E aí a gente pira, né? Basicamente, a gente pira. Se até musical ruim, musical meio mais ou menos, a gente já pira e já rola todo um, né? Imagina um musical bom, bem feito, que é inteiro cantado, que eu acho que isso é uma outra coisa que, por exemplo, eu vou explicar um pouco como eu cheguei em Hamilton. Eu estava estudando para um musical que eu tava fazendo, e aí a gente tava lá, né? Ficamos o dia todo lá na escola, estudando, ensaiamos, acabou o ensaio, a gente falou, vamos zoar aqui, vamos pôr um karaokê. Aí a gente pôs uma playlist lá do Spotify de musical e começou a zoar, e veio Chicago, e a gente começou a performar, ator, né? Não pode ver, não pode dar uma ideia que a gente vai. E aí começou a fazer isso e tal, e aí apareceu Skylar Sisters, que é um número incrível. E aí, umas pessoas já conheciam, porque estudavam musical há muito tempo, e acho que a galera do musical chegou em Hamilton muito fácil, né? Porque não tem como. Aí eu ouvi aquilo e falei, gente, que incrível! Tipo, na hora eu só fui, né? Na da galera. Eu vi o que eles estavam fazendo, eu fui lá, brinquei. Aí eu falei pra minha amiga, nossa, que música da hora, né? Tipo, o que é isso? Ela falou, é Hamilton. Eu falei, mano, o que é isso, né? Aí ela me mandou pelo Spotify. E aí bastou eu dar play para eu passar 3 horas acordado ouvindo o musical inteiro. Porque como ele é inteiro cantado, você pôs o foninho, colocou as letras lá. Você já viu, né, o musical, você já entendeu a história. E aí eu fiquei completamente viciada, tipo, toda pessoa que eu conheço que quer se relacionar comigo, eu falo, lá, tudo bem, meu nome é Carolina, toma essa playlist, ouve esse musical, se você não gostar, a gente não pode... Não, tô brincando. Mas eu faço isso um pouco. Não, mas faz total sentido. E o que você falou também, eu acho que ajuda a popularizar, né? Que é lógico que você tem os atores lá, isso faz toda a diferença, mas o musical, ele é totalmente composto pelas músicas, né? Você não tem momentos de diálogo que não são cantados praticamente, né? Só tem um único monólogo, que também não é muito grande, se eu não me engano tem uns 3 minutos, que não tem na trilha, que ainda bem que não tem na trilha, porque, cara, ao vivo é, assim, impecável. Nossa, chorei litros. É que o musical começou, eu já tava chorando, então não vale. Mas é muito lindo, assim, e não tem na trilha. Acho que nem faria sentido, porque é uma quebra ali que faz mais sentido no ao vivo mesmo. E aí é isso, e aí você consegue consumir ele ali no seu Spotify. Você fala, eu vou fazer uma viagem até não sei onde, que tem 3 horas. Hamilton. Nossa, teve uma vez que eu tava faxinando a casa, assim, aí eu botei a trilha sonora no Spotify, eu ouvi o primeiro ato inteiro, sabe? Fiquei, e assim, animadona, né? Porque o primeiro ato, ele é muito animado, né? O segundo, ele
tem uma queda, assim, ele é mais triste, né, em vários aspectos, mas o primeiro ato é tipo, uou, nossa, eu vou ganhar o mundo. E é perfeito pra faxinar a casa, eu amo. É muito bom mesmo. Musicais, em geral, são muito bons pra faxinar a casa, e eu escutava muito também na academia, porque eu preciso... My Shot é muito bom, eu lá puxando os pesos, I am not thrown away, my shot, puxando o peso lá, muito bom. E assim, eu tenho vários amigos nerds que curtem Hamilton. Talvez isso tenha a ver com eu ter muitos amigos nerds. Então, assim, alguns curtem Hamilton. Mas eu percebo que é algo que ressoa muito com esse público. Eu não sei se é por causa de informações de bastidores que a galera curte, se é por essa questão de ter influências aí da internet na hora de divulgar, né, a cultura de fandom. Se é porque a história parece Naruto... Ai, isso é maravilhoso. Se é porque lembra um episódio de Hannah Montana, não sabemos. É porque assim, é brincadeira isso de parecer um episódio de Naruto, antes que me xinguem aqui nos comentários, mas não é exatamente Naruto, é que a história em si lembra muito histórias que aparecem com muita frequência em animes shonen, né, que você tem um protagonista que é alguém mais esquentado, alguém que é mais corajoso, entre aspas, e que acaba se metendo em problemas por isso, mas é alguém que sempre vai defender os amigos e seus ideais, e aí às vezes você tem um rival, ou então aquele amigo que é mais darkzeira, que é um amigo que não vai tanto mostrar o que pensa, mas que às vezes sente um pouco de inveja e quer superar o protagonista, e isso é basicamente Hamilton e Aaron Burr, assim. Aaron Burr, sir. Mas o que você acha que atrai tanto o público nerd, assim, em Hamilton? Eu acho que tem bastante a ver com isso que você falou, mas eu também acho que... É que, cara, eu não sei, quando eu escuto, eu tenho uma coisa que, por exemplo, vamos supor que eu fale, eu quero escutar Satisfied. Eu não consigo escutar Satisfied, eu tenho que colocar a Winter's Ball, Helpless e Satisfied, que é a sequência, é o triozinho. E isso acontece em vários momentos da trilha sonora. E aí eu acho que, por alguma razão, isso me dá muito aquela sensação de quando você fala assim, nossa, eu queria muito ver o 5º filme do Harry Potter, mas eu preciso ver o 4 e o 5, sabe? Assim, essa sensação que você fala, tipo, eu preciso de alguma coisa ali que complemente, que é essa coisa do universo compartilhado, um mundo novo, incrível, maravilhoso. Existem várias... Eu, por exemplo, shippo 2 personagens que eu não deveria shippar, que é Angelica Schuyler e Hamilton. Não deveria, porém eu shippo, não tenho o que fazer. E aí eu acho que a gente... Não tem como não shippar. Não tem como, e ela é minha personagem favorita, então fica mais difícil. E aí eu acho que tem um pouco disso nesse lugar, dessa sensação meio casa, assim, que eu acho que muita coisa de ficção, muita coisa nerd, coloca a gente nesse lugar, tipo, Senhor dos Anéis, é um mundo expandido muito grande. É claro que Hamilton é um mundo expandido grande porque é um mundo de verdade, no caso. Sim. Mas eu acho que quando você ouve, dá esse quentinho no coração, assim. Não sei se falei uma coisa muito subjetiva, mas pra mim é meio isso. Mas, cara, eu acho que faz total sentido. E essa questão de ter um universo compartilhado, vamos dizer assim, né? A pessoa entender aquele mundo, aqueles personagens. E você... Lógico que são personagens históricos, mas você dá uma cara, dá uma personalidade pra cada um deles. É muito mais fácil das pessoas se apegarem, né? E quererem estabelecer essas relações e tudo. Então, quando uma pessoa ficar empolgada falando do Marquês de Lafayette, é porque realmente o musical fez um bom trabalho em apresentar esses personagens, sabe? De ficar com raiva ou ao mesmo tempo dar risada do Thomas Jefferson, sabe? Todas essas coisas fazem uma história ter essa personalidade, e eu acho que isso ressoa muito com o nosso público nerd mesmo. A gente gosta de uma coisa com muito personagem, né? Não sei, posso estar errada também. Deixem aí nos comentários o que vocês mais gostam de Hamilton. Por que você, nerd, gosta de Hamilton? Aí, por último aqui, queria top 3 músicas. 3? É muito difícil. Tá, vou tentar. Essas são as top 3 de hoje, tá? Porque elas mudam constantemente. Inclusive, queria só fazer um adendo, que muitas músicas que eu, tipo, só gostava... mudaram muito depois que eu vi ao vivo. Porque os atores eram incríveis. E aí mudou tudo, assim, pra mim. Então, uma das que vai entrar aqui tá nesse rolê. A primeira é Satisfied. Nunca sai do pódio. Nunca, 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 nunca. Eu amo muito Wait For It, que é do Aaron Burr. Que eu sempre achei bonita, mas depois que eu vi no palco e o ator arrasa, assim. Nossa, ele arregaça, o ator de Londres. Ele é maravilhoso. Aí mudou tudo, assim, pra mim. E uma que... Nossa, é difícil essa, mas eu acho que eu vou falar Burn, que é da Eliza, né, do segundo ato. Que é muito linda. Ai, não, vou mudar. Pode mudar. Que é Take a Break. Take a Break não, a outra, como chama? Say No To This. Que é com a Mariah Reynolds. Eu amo essa música. Sabe o que é pior? Boa. Eu não gosto de Say No To This.
Sério? Não, assim, Nossa. na medida que se pode não gostar de alguma música de Hamilton, porque eu gosto de todas, eu acho. Mas, assim, não tá no meu topzera, assim, sabe? Não. Sério? Mas é muito difícil, muda todo dia também, muda todo dia. Quais as suas? Ó, vamos ver. Eu gosto muito de Non-Stop, né? Eu acho que é a que eu mais ouço na vida. Tipo, preciso melhorar meu dia, vou ouvir Non-Stop. Aí depois, Wait For It também, que é incrível, Nossa, é maravilhosa. E aí, mesmo. a terceira eu sempre mudo muito também, mas acho que tem que ser Satisfied, assim, porque ela é muito boa. Miriam, e ao vivo, você não tá entendendo, Miriam. Ai. Não tá entendendo. É que assim, eu entrei no teatro e já tava chorando, né? Mas aí depois eu me recompus, falei, não, Carolina, pelo amor de Deus, 25 anos nas costas, vamos lá. Aí quando deu o terceiro sinal, foi o meu fim. Aí eu me recuperei, fiquei bem. Aí quando chegou Satisfied, eu tava chorando muito. Porque, assim, é uma coisa... Acho que é legal a gente contar, né? Porque é bem revolucionário, assim. Que nesse momento do musical, vem depois de Helpless, como eu falei. Que é o momento onde o Hamilton casa com a Eliza. Isso não é spoiler, porque é história, né? Sim. Que ele casa com a mulher dele, que é a Eliza, que é a irmã da Angélica. E aí, a Eliza conta pelo ponto de vista dela. E aí, como... É normal nos musicais, né? Em uma música, a pessoa se conhece, se beija, se apaixona e casa. Então, essa é a jornada em Helpless. E aí, a música seguinte é Satisfied, que já é no casamento deles. E a música dá um rewind, né? Que é volta. E aí, conta a história pelo ponto de vista da Angélica. Que, tipo, ela meio que se apaixonou por ele primeiro, ficou com crush nele primeiro. Mas aí, ela deixou ele pra irmã, que eu não vou contar. E você ouve a música e descobre por quê. E aí, ao vivo, é muito maravilhoso. Porque o palco de Hamilton, ele gira. Tem é de madeira e aí no meio tem um negócio que gira. E aí, os atores em câmera lenta, eles, tipo, estão na posição, aí eles voltam pra posição do casamento da cena anterior, e aí toda a cena é refeita pelo ponto de vista da Angélica. Então é assim. Sério, eu fico no chão. É maravilhoso, assim... Eu não sabia disso quando eu conheci. Apesar do primeiro vídeo eu ter visto ser essa versão em português, eu na hora nem fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei só com a música em si na cabeça e esqueci desse detalhe completamente. Aí chega um momento em que eu vejo o vídeo de Satisfied e eu fico... E essa é tipo assim, não é nem a 10ª música, entendeu? Não deu nem 40 minutos de musical, você acabou de chegar. E aí você já tem esse na sua cara. E depois vem Yorktown, aí vem um monte de coisa que você fala, gente, não é possível. Tem um momento lá do duelo que os atores, o coro faz a bala, chegando de um ator pro outro que sai da arma. É assim, surreal, é perfeito. Então, ó, eu não sei que dia que eu vou conseguir ver Hamilton nessa vida, se é que um dia eu vou conseguir, ao vivo, assim. Vai conseguir, Miriam, vai conseguir sim. Mas a boa notícia é que agora o musical tá disponível aqui no Brasil de maneira oficial. Você não precisa mais recorrer a outros meios, entendeu? Não precisa ver os animatics no YouTube. Se bem que se você quiser ver, eles são excelentes, recomendo. Mas agora tem Hamilton no Disney Plus, que foi uma filmagem que eles fizeram com o elenco original. E tá muito boa essa filmagem, né? Acho que ao vivo deve ser, com certeza, muito melhor. Mas, pelo menos, tem uma coisa legal aqui pra gente, né? Pra poder assistir. Eu acho que ao vivo é muito melhor, porque eu acho que nada substitui o ao vivo, estar no palco, a troca, elenco e tal. Mas eu acho que, sim, se eu fosse eleger, com certeza seria ao vivo a filmagem e ouvir depois no Spotify, óbvio. A filmagem é muito boa, você se sente ali dentro, assim, porque a câmera vai passeando, né? Não é tipo, plano aberto e pronto. Vai passeando pelo palco e aí a câmera é meio couro, sabe? Como se você estivesse lá em cima no palco de couro. Então eu acho que vale muito a pena mesmo, é muito emocionante. Tem uns closes assim, tipo, principalmente o Leslie Odom Jr., que é o Aaron Burr original. Ele é tão maravilhoso, que sério, homem. Incrível, assim. Tem umas horas que foca na cara dele e você pensa, meu Deus, esse homem faz tudo. É bem isso. Eu gosto muito dele, eu sou muito fã do ator que faz o Lafayette também, que depois faz o Thomas Jefferson. Sim, que é o David Diggs, né? Ele, inclusive, tá na série da Netflix do Expresso da Manhã, ele é o protagonista. Na hora eu fiquei, quem é esse cara? Eu conheço esse cara. Aí depois Lafayette! Você fez Hamilton, te amo! Se você fez Hamilton, eu te amo. É tipo isso. Carol, antes de encerrar, eu queria te agradecer por participar do vídeo. Onde que as pessoas podem te achar? Porque você é uma mulher de carreira múltipla, entendeu? Sim, sou mesmo. Bom, eu tenho o meu Instagramzinho, se você quiser me seguir lá, @Carolina Romano, com uma bela foto, com o cabelo mais curtinho lá, é fácil de me achar, tô com o mesmo rostinho. Eu também tenho um podcast que chama Histéricas Podcast, que a gente fala sobre mulheres no audiovisual, e aí a gente levanta várias discussões sobre isso. Você pode também me achar assistindo os vídeos de autópsia de Game of Thrones da Miriam Castro, vulgo Mikan, na edição, enfim. E aí me segue lá que no Instagram eu posto tudo, acho que é mais fácil. Que aí tem websérie,
série, tem um monte de coisa que dá pra você achar, mas lá no Instagram acho que é mais fácil. Eba, tudo vai estar linkado aqui embaixo. E deixem aí nos comentários o seu top 3 de músicas de Hamilton. Eu sei que é difícil escolher, mas é sempre legal fazer esse exercício. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, Tchau, obrigada, tchau. Bi.